Oi pessoal, eu sou a Josiele do canal Admirando a Natureza e no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa planta que produz essas lindas flores. Ela é conhecida como titônia, mas também aqui no Brasil ela é conhecida como girassol mexicano, margaridão ou margarida mexicana. Se vocês são pessoas que gostam de plantas, eu convido todos vocês a se inscrever aqui no canal para acompanhar os vídeos que eu mostro aqui as minhas plantas que eu cultivo aqui no meu sítio no Rio Grande do Sul. E se possível, compartilhar o vídeo, deixar o like de vocês e deixar o comentário também, para ajudar o canal a crescer. E acompanhar os vídeos também para aprender um pouco sobre como cultivar cada planta e também, quem sabe, se inspirar com algum dos projetos que eu estou fazendo aqui no sítio e que eu estou mostrando passo a passo nos vídeos para vocês. Gente, essa planta é excelente para quem gosta de plantas que dão muitas flores, para quem gosta de ter um jardim bem colorido, com flores de cores vibrantes e um jardim cheio de borboletas. Apesar de ser uma planta anual, ela é muito rústica. E as folhas do girassol mexicano apresentam dois formatos, ó. Quando elas são menores, elas são assim. E depois de adquirir um certo tamanho, elas ficam assim, nesse formato recortado, ó. E elas não têm uma textura lisa, elas são folhas mais ásperas. Elas possuem pequenos pelos e apresentam bastante nervuras. E são nessa cor verde bem escuro, e elas florescem muito. Eu adquiri essa planta aqui através de sementes. Ano passado eu comprei um pacotinho de sementes do girassol mexicano no supermercado, ó. Aqui é as sementes dela, olha. Nessa parte aqui que dá as sementes, na parte da flor mesmo, depois que seca, fica as sementes que dá para guardar e depois plantar. Eu semeei então as sementes no local definitivo e aí depois ela nasceu, cresceu e floresceu bastante. Só que depois ela veio a morrer, porque essa planta, o ciclo de vida dela é anual. Só que antes dela morrer, quando as flores começaram a secar, eu fui guardando todas as flores. Cortava e guardava as flores e esse ano eu replantei ela. Replantei as sementes e nasceu novas plantas. A base do caule dela é mais lenhosa, ó. O segredo para conseguir germinar essa planta depois que retira as sementes assim da muda é guardar as sementes, porque se retirar as sementes já da planta e já plantar logo em seguida, o índice de germinação é muito baixo. Então o ideal é guardar as sementes. Eu nem sabia disso, mas eu fiz assim, eu guardei as sementes por um período e só depois eu plantei. E deu certo aqui, teve uma germinação muito alta aqui das sementes. Depois eu pesquisando que eu vi que o ideal é retirar as sementes da planta e deixar guardado por um período para depois sim poder efetuar o plantio. Em algumas partes eu deixei assim com várias mudas tudo junto, mas também eu retirei algumas mudas e plantei em outro canteiro. Ela é uma planta nativa do México e ela pode atingir mais de 1 metro de altura. E o seu florescimento inicia na primavera aqui no Rio Grande do Sul. Ela não é exigente em relação a solo fértil. Ela se desenvolve bem e floresce muito em solos pouco férteis. Ela costuma inclusive florescer mais quando o solo não é tão fértil. Quando o solo é mais fértil, ela costuma apresentar mais folhas. Aqui a minha eu adubei bastante com esterco de porco curtido, então ela deu bastante folhas bem bonitas, bem vistosas, mas ela tá começando a florescer, algumas partes aqui já tá com flores. O solo também deve ser bem drenável e mantido levemente úmido, ela não tolera encharcamentos. Ela é uma planta resistente a curtos períodos de seca e ela também pode ser plantada em vaso, só que deve sempre observar, o vaso tem que ter uma boa drenagem para ela não ficar com as raízes encharcadas, ó. As folhas estão bem grandes, ó, maior que a minha mão até. E ela apresenta essa textura mais peluda que chega a fazer um barulho quando a gente toca. E uma coisa muito legal é que as flores delas atraem muitas borboletas e também as abelhas. Aqui tem uma borboleta posada na flor, olha. As flores delas possuem muito néctar, por isso atraem muitas borboletas e as abelhas.
As flores do girassol mexicano podem ser também na cor amarela e vermelha. A minha aqui é um tom mais alaranjado mesmo. Eu vou mostrar para vocês as mudas então que eu transplantei. Eu coloquei elas aqui nesse canteiro. Quando eu plantei elas aqui, elas tinham mais ou menos uns 10 centímetros de altura. Eu não filmei, mas elas eram bem pequenas e agora já cresceram muito, se desenvolveram bem, adquiriram várias folhas e também já estão florescendo já. E aqui já tem flores até que já secaram e eu vou estar guardando para poder ter mais sementes para depois, ano que vem, plantá-las de novo. O local ideal para cultivar o girassol mexicano é a sol pleno. Ela é uma planta resistente a climas quentes, mas, no entanto, ela não tolera muito frio e geadas. Ela apresenta um crescimento rápido e é excelente para cultivar devido à sua rusticidade, sendo fácil de cultivar. Ela apresenta muitas ramificações, surgem vários galhos ao longo do caule dela. Ela é uma planta que se ramifica muito. A forma de propagação, então, dessa planta se dá através das sementes. E depois das sementes semeadas, elas começam a germinar do 4º dia ao 8º dia normalmente, após o plantio, e podem ser semeadas tanto em sementeira como em local definitivo. A profundidade indicada para colocar sementes é aproximadamente 1 centímetro, e depois cobrir com uma terra bem soltinha, bem fofinha para facilitar a germinação das sementes. Se for plantada em sementeira, as mudas podem ser transplantadas quando atingirem mais ou menos de 6 a 8 centímetros, pode ser transplantada com bastante cuidado para não desmanchar o torrão onde estão as raízes. Quando for plantada em um local definitivo, pode deixar um espaçamento de 30 centímetros ou mais entre uma muda e outra. E a floração ocorre normalmente de 60 a 80 dias após o plantio, então é muito rápido. A época de semeadura do girassol mexicano pode ser durante todo o ano. Aqui eu tenho outra muda nessa parte aqui, ó, e ela está sendo cultivada aqui, ó, embaixo aqui da copa dessa árvore, ó. Aqui ela não está recebendo sol pleno, então ela recebe um sol mais filtrado e fica algum período de sombra aqui. Dá de ver que as mudas não se desenvolveram tanto como as outras, aqui elas cresceram menos. Tem várias mudas aqui junto, na verdade. Elas cresceram menos aqui e ainda não floresceram, mas já está aqui com alguns botões. Logo, logo ela vai florescer também, ó. Tem várias mudinhas aqui que eu coloquei tudo junto, ó. Os caules estão bem mais finos. Essa é uma planta, então, que vale muito a pena cultivar, porque depois de adquirir sementes dela e conseguir adquirir uma muda dela, você dificilmente vai perder essa planta, porque sempre vai surgir novas sementes que vão poder ser plantadas e gerar novas mudas. Apesar de ela ser uma planta anual, vocês vão poder ter ela para sempre, gastando só uma vez para comprar semente. Aqui tem uma outra muda que não se desenvolveu, aqui ela está em local aqui onde pega mais sombra, ela não se desenvolveu. Para quem não tem muita experiência no cultivo de plantas, essa é uma boa escolha, é um bom começo, iniciar com plantas assim mais rústicas, que não tomam muito tempo, que não são exigentes, que são bem fáceis de cultivar. Se tu é uma pessoa que não tem tempo, ou é aquela pessoa que esquece de fazer a rega das plantas às vezes, essa é a planta ideal, porque ela tolera curtos períodos de seca, então ela vai permanecer viva. Se vocês gostaram de assistir esse vídeo e conhecer um pouco sobre essa planta, se inscreva aqui no canal para acompanhar outros vídeos e conhecer uma grande variedade de plantas que eu cultivo aqui no sítio e aprender um pouco sobre como cultivar cada uma delas. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para elas conhecerem essa planta e também poder cultivar ela, porque ela é uma planta muito rústica de fácil cultivo. E até o próximo vídeo com outra planta mais linda ainda e com muitas dicas de cultivo.